E assim, com uma enorme satisfação e um prazer imenso, recebemos para a conferência de encerramento Sua Excelência, o Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Dr. Aloísio Correia da Veiga. E assume a palavra Sua Excelência o desembargador diretor da Escola Judicial do TRT-15, Dr. Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo. Bom dia a todas e todos. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann, excelentíssimo ministro Aloísio Correia da Veiga, em nome de quem cumprimento todas as pessoas presentes e anuncio que esta será então a conferência de encerramento dessa nossa jornada, né? A mim coube com alegria e júbilo receber Vossa Excelência e, paradoxalmente, apresentar quem dispensa apresentações, mas o protocolo exige, né? E tenho aqui um currículo muito substancioso, que com certeza está resumido, e peço licença para ler, se assim Vossa Excelência autorizar. Pode ser? Bem, ministro Aloísio Correia da Veiga formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Como todos sabem, uma lindíssima cidade, situada na Serra do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que foi concebida pela família imperial brasileira para ser um local de repouso, né, e veraneio. Ingressou na magistratura em 1981 como juiz de trabalho substituto da 1ª Região, Rio de Janeiro, tendo exercido a magistratura no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede no Rio de Janeiro, até 2004. Promovido por merecimento em 1984 a juiz do trabalho, presidente das então Juntas de Conciliação e Julgamento. Atuou como juiz convocado a partir de 1996 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo sido promovido por merecimento em janeiro do ano seguinte para o cargo de desembargador do TRT da 1ª Região, vindo a presidir a 6ª turma daquele Tribunal Regional desde 1997. Participou de bancas examinadoras de vários concursos públicos para o cargo de juiz de trabalho substituto em diversas regiões da Justiça do Trabalho. Professor da Universidade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, de 1984 até 2016. Autor de trabalhos jurídicos publicados em livros em coautoria em diversas revistas especializadas. Em 1998, foi convocado pela primeira vez pelo Tribunal Superior do Trabalho para atuar inicialmente por 6 meses. Foi reconvocado excepcionalmente ao longo dos 6 anos seguintes e em 28 de dezembro de 2004 foi empossado ministro do TST. Foi membro da Comissão Permanente de Jurisprudência e Precedentes Normativos do TST, de 2007 a 2011, conselheiro do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, CSJT, de 2012 a 2014. Presidiu a 6ª turma do TST desde a sua instalação em fevereiro de 2006, até o mês de agosto de 2017. Integrou a seção especializada em dissídios individuais, SDI 1, a primeira, de 14 de 2 de 2005 até o mês de agosto de 2017. Presidiu a Comissão Permanente de Regimento Interno, biênio 2016-2018 e 2018-2020. Membro da Comissão Executiva Nacional de Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, ENAMAT. Compôs o Conselho Nacional de Justiça como conselheiro no biênio 2017-2019, onde presidiu a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Membro da Comissão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura, Portaria 10, de 15 de fevereiro de 2018. Membro do Comitê Gestor de Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º grau de jurisdição. Integrante do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, Portaria 30, de 10 de 5 de 2018. Representante suplente adicional do CNJ, do Comitê de Gestor de Identificação Civil Nacional, Ofício 2006, Gabinete da Presidência 2018. Membro titular da Câmara Temática, Parcerias e Meios de Implementação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Ofício 210, Gabinete da Presidência 2018, e designado como Corregedor Nacional de Justiça, substituto, Portaria 60, de 31 de agosto de 2018.
Professor honoris causa da Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Petropolitana de Letras Jurídicas. Foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho para o biênio 2020-2022 e conselheiro-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, de 2011 a 2013 e 2022. Foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho no biênio 2022-2024 e vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Integrou a seção especializada em dissídios individuais, a primeira SDI 1, a seção especializada em dissídios individuais, a segunda SDI 2, a seção especializada em dissídios coletivos SDC, o órgão especial e o Tribunal Pleno. É o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eleito para o biênio 2024-2026. Me permite dizer, ministro, e isto não integrará o seu currículo porque quase não é digno de nota, que no início dos anos 90, quando eu ainda era um jovem advogado anônimo, eu tive a oportunidade de fazer com Vossa Excelência algumas audiências, certamente não se lembrará de mim, mas naquela altura eu já projetava a ideia de vir a ser juiz do trabalho e escolhi alguns paradigmas que seriam depois referências para o exercício da magistratura. E Vossa Excelência foi o primeiro paradigma que eu escolhi naquela altura para vir a ser o magistrado que sou hoje, com os defeitos e qualidades, se houver, que tenho. Mas foi realmente uma referência extremamente importante para mim. Passa a palavra, então. Olha, muito obrigado, não é? Realmente, um dos fatos da gente ficar mais velho vira testemunha de grandes coisas, e eu, não é, de ter sido, não é, juiz, não é, quando Vossa Excelência, advogado, faz uma audiência comigo e se lembra, que é o mais importante. Mas, olha, para mim é uma honra muito grande estar aqui, nesse momento, não é, diante de uma plateia fantástica, não é, que resiste, já depois de meio-dia, não é, a ouvir essas questões todas que nós temos a falar. Eu agradeço a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, minha amiga, Ana Paula Lockman. É para mim uma honra muito grande estar aqui e poder participar desse evento que já virou, naturalmente, um momento na história do direito do trabalho no Brasil. E é uma referência. Eu cumprimento a todos os amigos que eu vejo do ano, que dá um reflexo. E cheguei um pouquinho mais tarde e ia dizer, patroa, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora, não é? Trago o memorando da Latam, não é, para comprovar essa história. E dizer que realmente, de fato, fico muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema que tornou-se um momento de grande indagação nossa. Por isso que cumprimento a todos, gostaria de abraçá-los um a um, mas meus braços sejam tão longos e não são, mas abraço a todos de uma só vez. E muito obrigado, não é, por me ouvirem nesse momento. E dizer, porque quando eu cheguei, disse, o senhor não quer dar uma entrevista aqui? O que o senhor tem a falar desse tema tão polêmico? Eu falei, pô, não sei se é polêmico, não, né? Eu acho que é o contrário. Vamos ver se conseguimos dizer que é uma mudança de paradigma para melhorar a atuação do Poder Judiciário no Brasil. E o tema que me deram é o sistema de precedentes para uma justiça do trabalho no século XXI. E essa história é preciso entender, e todo o Congresso está voltado para a mudança, como será a visão do Poder Judiciário no século XXI. Só o tema já pede uma explicação sobre por quê. Por quê da atuação do Poder Judiciário no século XXI? Porque a atuação
do Poder Judiciário nos séculos anteriores sempre foi contestada. Não é? E o desafio sempre foi a questão da morosidade do Poder Judiciário. A morosidade judicial. A duração, a irrazoável duração do processo. Tudo isso vem de séculos. E não é, naturalmente, o período em que o Rui Barbosa notabiliza a célebre pensamento dele e o aforisma sobre o que é a justiça tardia. Muito antes já se questionava. Há um discurso no ano de 81 a.C., que é o discurso pró-Quincius. Públio Quincius foi defendido por Cícero, e era uma questão sobre a propriedade, porque o irmão de Quincius tinha falido e as dívidas foram quitadas por seu irmão. E era a questão do imóvel em que morava, que serviria de pagamento da dívida. E tem o primeiro discurso escrito de Cícero, nesse ano de 81 a.C., que ele reclama da demora do Poder Judiciário para resolver a questão, dos pretores resolverem a questão. E assim Carlos Magno, no ano de 1801, diz o seguinte: olha, se o juiz atrasar, a solução é ir buscar no patrimônio dele e deixar que a vítima more na casa dele até que ele solucione o litígio. Então seria assim um posicionamento mais drástico com relação à demora na prestação judicional. Mas convivemos com essa demora na prestação judicional há séculos. E é preciso, e sem que houvesse uma mudança de comportamento, para que tudo tivesse uma atualidade. E isso, não vou repetir, mas estava ouvindo o ministro Dezena falando sobre até a questão de Montesquieu na tripartição dos poderes e na atuação do judiciário, né? O juiz boca da lei, que até interpreta essa manifestação do Montesquieu como se fosse uma mordaça no juiz, que ele só poderia julgar com relação à lei. Mas, abstraindo disso e ingressando no que ele disse, era exatamente o seguinte: que ele teria que interpretar o texto da lei e aplicar o texto da lei para evitar o quê? Decisões contraditórias. Porque uma das maiores desmoralizações, me perdoa o termo, do Poder Judiciário são decisões díspares sobre o mesmo tema ou o mesmo fato. Porque isso perde o Poder Judiciário a credibilidade. Nós exercemos uma função de Estado, e essa função de Estado é exatamente diante da monopolização da administração da justiça pelo Poder Judiciário, ele tem que dar, naturalmente, a entrega do bem da vida e da prestação judicional. E a prestação judicional não se faz apenas tão somente com a sentença. A prestação judicional, ela, além da sentença, ela se perfaz com a entrega do bem da vida, que é a satisfação daquilo que foi decidido e julgado. Enquanto isso não houver, não haverá prestação judicional íntegra e haverá sempre cobrança do Estado. Nós tivemos toda essa história porque na antiguidade havia naturalmente o privilégio das classes, não é? A aristocracia, o clero e os que trabalhavam. E isso na Idade Média, no regime feudal, da mesma forma. A aristocracia, o clero, os monarcas e os demais. E é claro que o privilégio da elite era consagrado pelos acertos da história. Não é? Tivemos grandes julgamentos aí nesse período que nós questionaríamos a qualquer momento sobre a legalidade ou sobre o devido processo legal que tanto falamos. Com a mudança e a Revolução Francesa, de fato, foi um marco em que, a partir do século, final do século XVII, século XVIII, inicia-se a libertação da parte do Estado, o Estado não mais intervir nas relações individuais, privilegiando o indivíduo.
não com o laissez-faire, laissez-passer. O Estado não mais se manifestava sobre as situações individuais. E isso resultou exatamente na dominação do mais forte, não é? E o fraco ficar submetido ao mais forte. E tudo isso vira-se todas as revoluções de então, não é? Tivemos o Manifesto Comunista em 1848, a Rerum Novarum em 1896, que eram naturalmente as histórias. E depois vamos ver, com relação a Rerum Novarum, vamos ver o que resultou, não é? E o que preconizavam? Dignidade da pessoa. Igualdade, dignidade da pessoa, respeito pelas instituições, respeito por tudo e, acima de tudo, respeito pelo ser humano. E resultam nas duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versailles, a Segunda Grande Guerra Mundial em seguida. E o que resulta tudo isso? Numa busca por direitos humanos. A consagração da Carta Universal de Direitos Humanos, da ONU, de 1948, que hoje nós estamos discutindo ainda. Em 1950, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, o Estatuto de Roma, que ali naquela ocasião já consagrava como direitos humanos o princípio, consagrado no artigo 6º do Estatuto de Roma, da razoável duração do processo. Todo cidadão tem direito a ser julgado por um tribunal independente em tempo razoável. Nós repetimos na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, que é de 1969, no artigo 8º repete o mesmo princípio, que é a razoável duração do processo, porque já não podia-se mais conviver com a entrega do bem da vida apenas aos herdeiros e sucessores. E o descrédito do Poder Judiciário estava cada vez maior, porque o rico não tinha acesso ao Poder Judiciário porque elegia meios alternativos de solução, como a arbitragem. E o pobre não tinha acesso pelo custo. E esse descrédito do Poder Judiciário vai se refletindo exatamente com a história da consagração internacional de princípios que nós, no Brasil, só viemos adotar a partir de 1992, com a ratificação do Pacto de San José. E a partir de 1992, quando ratificamos o princípio da razoável duração do processo, precisávamos ter mudanças paradigmáticas no sistema de justiça com relação ao direito processual para alcançar efetivamente o princípio da razoável duração do processo. Concretizar o princípio da razoável duração do processo. E aí nós tivemos as mini-reformas processuais na década de 90 do século passado, 1994, por exemplo. E o interessante é que, naquela época, as mudanças no processo civil traziam princípios genuínos do processo de trabalho, como a oralidade, concentração de atos processuais, gratuidade, conciliação, que antes era facultativa. Então, nós tivemos a felicidade de ver nas reformas processuais daquela época a adoção de princípios que o processo de trabalho trazia desde 1943. E aí vai, naturalmente, aumentando. Nós tivemos o pacto, por um judiciário moderno, e efetivo e rápido, em 2004. E também a grande mudança foi a Emenda Constitucional 45, que cria como princípio, no artigo 102 e artigo 103,
a questão das decisões com qualidade e com vinculação, e a súmula vinculante. Isso, naturalmente, foi, de fato, uma resistência muito grande daqueles que operavam o sistema de justiça, entendendo que a história da súmula vinculante impediria o juiz da sua criatividade, da sua apreciação pelo princípio maior do livre convencimento motivado. E assim resistiam à adoção, nós também, na época, antes da adoção, quando se falava em súmula vinculante, nós, juízes da ocasião, que eu sou um cara que sou juiz do século XX, que insiste ainda em ser juiz no século XXI. Então, dá essa mudança de século mesmo, em 2 séculos, não é muito tempo. Mas, na realidade, nós ouvíamos a súmula vinculante e entendíamos como uma mordaça na atuação do juiz, sem imaginar o que representaria a história da coerência e estabilidade das decisões. A Emenda Constitucional 45 traz para o Supremo Tribunal Federal a mudança do paradigma com a adoção da súmula vinculante e da repercussão geral. E nós, em 2014, tivemos o artigo 800, a alteração do artigo 897 da CLT, admitindo para nós a repercussão geral. E o Código de Processo, em 2015, que sistematiza, no artigo 926, a questão da uniformização da jurisprudência. E o sentimento do que é uniformizar a jurisprudência é exatamente a questão que os tribunais dizem, e a própria lei estabelece, terá que manter a sua jurisprudência íntegra, coerente e estável. E essa transformação, nós, genuinamente oriundos de um sistema de justiça da civil law, em que o conteúdo do julgador e do sistema estava na lei, passamos a vislumbrar a adoção de princípios típicos da common law, em que a força dos precedentes seria os indicadores para a solução dos conflitos de interesse. E essas mudanças começaram a se realizar. E isso trouxe uma estrutura, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nos idos, não é, até 2020, tinha um resíduo de julgamento de 150 mil processos. Com a adoção do sistema de repercussão geral e a adoção desses princípios da consagração da estabilidade do direito, hoje tem um resíduo de 20 mil processos. O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma. E nós, no tribunal, no sistema do Judiciário Trabalhista, no Tribunal Superior do Trabalho, levamos 10 anos para desenvolver a cultura dos precedentes. Ou seja, do sistema trazido pelo Código de Processo, pela Emenda Constitucional 45, pela CLT e pelo Código de Processo Civil. Enquanto o Supremo Tribunal Federal havia consagrado nesse período mais de 1000 teses em repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça outras tantas, nós, no Tribunal Superior do Trabalho, tínhamos 20 teses em incidente de recurso repetitivo e 2 em AC. Então, nós tínhamos 22 temas consagrados. Isso nos 10 anos. Do final de 2024, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho
e aqui tem mais dois que não me deixam mentir, né? Ministra Cátia e ministro Dezena, que me honram, né? E o desembargador convocado, Zé Pedro, né? Os ministros resolveram adotar o sistema. E para isso era necessário haver uma mudança do regimento interno, para que pudesse buscar a efetividade da jurisdição mediante a adoção do sistema de precedentes já consagrado na lei e trazer o Código de Processo Civil supletivamente naquilo que o artigo 897 não equacionava. E essa mudança de paradigma e essa mudança do regimento interno pôde concentrar exatamente a questão dos incidentes de recurso repetitivo do IAC e do IRDR. Agora, como fazer que desse certo? Porque antes, cada ministro, e como ainda pode, era responsável por arguir os incidentes, instaurar os incidentes, IAC, IRR. E a pulverização nos 27 ministros, nos 24 ministros, né, que compunham, não era possível que isso acontecesse, pulverizava. Então era preciso uma concentração. E essa concentração se dava na presidência do tribunal, que concentrou todos os processos que chegam no Tribunal Superior do Trabalho em recurso revista. E ali faz o primeiro exame, a primeira triagem, e poder identificar o que foi repetitivo e instaurar o incidente. Ter uma competência concorrente com os demais ministros para instaurar os incidentes em recurso repetitivo e os IACs, para dar agilidade, para dar formalidade. E essa questão do incidente do recurso de revista repetitivo, é necessário dizer que esse processo é um processo em que haverá uma cognição, haverá abertura, amicus curiae, enfim. E uma vez afetado como incidente recurso repetitivo, será distribuído a um relator. Mas o primeiro exame será da presidência do tribunal. Porque antes já fazia, mas de uma maneira mais tênue. A partir de outubro de 2024, passou-se nessa concentração a examinar todos os recursos. E o primeiro exame é exatamente fazer aquela triagem, separar o joio do trigo. Na medida em que a maioria dos processos não tem condição de alçar o conhecimento em grau de recurso de índole extraordinária. E com isso, nesse primeiro exame, é preciso entender que temos que apreciar. E o interessante, e para isso tivemos que criar uma secretaria de recursos, de exame de recurso revista, uma outra secretaria para os precedentes, enfim, adaptar a estrutura do tribunal para receber essa mudança. E essa primeira chegada do processo no Tribunal Superior do Trabalho permite, e nessa Secretaria de Admissibilidade de Recurso Revista, teve exatamente um posicionamento que nós tínhamos que examinar os processos que chegavam. Não bastava só criar. E ali, a triagem era para exatamente fazer o que tem de repetitivo, o que vem desse Brasil imenso, que é a matéria igual. E dessa matéria igual, o que está em consonância, o que não está em consonância com as decisões. E essas matérias iguais, repetitivas, para criar e instaurar um incidente de recurso repetitivo, para que a decisão e a tese firmada tenham efeito qualificado e obrigatório. E com isso, evitar a subida desnecessária de
agravos de instrumento em recurso e revista. E com isso, nesse primeiro exame, e fazendo primeiro essa apreciação daquilo que é repetitivo, separar o que há o precedente, perdão, o que há a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ou ainda que há controvérsia. E isso, naturalmente, a soberania do Tribunal Pleno é que irá decidir no julgamento dos recursos. Mas a competência para instaurar é concorrente do presidente do tribunal. E estabelecer, naturalmente, a compilação disso, que é uma matéria muitas vezes burocrática, de triar e examinar os processos que são passíveis de segmento, distribuir para os ministros que compõem o tribunal, os 24 ministros que recebem a distribuição, e, naturalmente, reservar aqueles do incidente recurso revista repetitivo. Com isso, com a adoção desse sistema e com a adoção da Secretaria, de outubro até junho, nós examinamos 150 mil processos. 100 mil foram distribuídos para os ministros. 40 mil processos baixaram, com trânsito em julgado. E esse resultado mostrou que pelo menos 40 mil processos não precisavam ter subido para o Tribunal Superior do Trabalho, nesse período, de outubro a junho. E hoje nós temos exatamente a história de receber 500 mil processos por ano, e a estatística demonstra que nesses 500 mil processos recebidos por ano, eles 340 mil, procurei aqui, não achei, isso é sempre. 340 mil processos são agravo de instrumento em recurso revista. Dos recursos revistas interpostos, 41% é provido. Perdão, admitidos na origem, 41% é provido. Entre os recursos revista e agravo de instrumento recurso revista. Dos 340 mil agravos de instrumento em recurso revista, apenas 6% é provido. Logo, 94% dos agravos de instrumento que chegam no Tribunal Superior do Trabalho, eles vão lá apenas para passear em Brasília, ficam lá por 3 anos, 2 anos e baixam com a negativa de provimento. Então, essa mudança desse sistema precisava acabar. E a questão dos incidentes de recurso repetitivo, muitas vezes eu vi até artigos contrários, que havia uma precipitação, usurpação de competência do tribunal. Absolutamente. Toda essa questão da adoção do recurso de revista repetitivo e a solução do recurso de revista repetitivo se deu mediante a lei, a CLT em primeiro lugar, o processo civil e o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho em consonância com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí criou-se uma figura que está dando certo, que é a reafirmação da jurisprudência. O incidente de recurso de revista repetitivo pode resultar em 2 situações diferentes. Em primeiro lugar, uma reafirmação de jurisprudência. A reafirmação de jurisprudência não é a mesma coisa do que a afetação.
A reafirmação da jurisprudência é algo mais sumário, porque reafirmo aquilo que tinha afirmado anteriormente. Chegam no Tribunal Superior do Trabalho a repetição de recursos em que o Tribunal Superior do Trabalho já julgou de forma idêntica, sem qualquer controvérsia, por todas as turmas que compõem o tribunal, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e ainda a seção especializada em dissídios individuais, da mesma maneira. E continua subindo uma quantidade imensa de processos sobre o mesmo tema, discutindo a mesma tese. Na maioria das vezes, decididas em consonância com que todas as turmas do Tribunal Superior do Trabalho já decidiu. É claro que, em determinadas ocasiões, há resistências de tribunais regionais. E aí, naturalmente, mas já está reafirmado. Durante 4 anos, o Tribunal Superior do Trabalho julgou dessa maneira. Aí, nessa triagem que nós fazemos, nessa busca, encontra 5, 6 mil processos sobre o mesmo tema, sobre a mesma decisão. Repetindo que, na maioria das vezes, os tribunais também decidem igual decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. Porque é preciso entender o seguinte: a jurisprudência que se forma, ela parte de alguma coisa, parte da base. Ela é construída. E é construída primeiro pelo primeiro grau de jurisdição, porque o judiciário é juiz, e o juiz é o primeiro grau de jurisdição. Os tribunais revisam. Os tribunais regionais são revisores das decisões tomadas. E as teses que vão se firmando chegam no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, como os tribunais superiores, não são aquelas figuras que dizem assim: olha, dormiu mal, acordou no dia seguinte e diz assim: entrei numa, vou fazer uma súmula sobre isso. Não é assim. Ele parte daquilo que foi construído. Logo, é o pensamento médio que se consagra. E esse pensamento médio que se consagra, ele vai ter eficiência, eficácia, efetividade. Não pode ser persuasivo. Por quê? É a consagração do pensamento médio. Porque senão o judiciário vira uma casa lotérica. Não é? Eu vou insistir na minha tese que pode ser que eu ganhe. Não é aquela história, olha, eu sou tão ótimo que as minhas decisões são o máximo. E elas têm que prevalecer sobre qualquer coisa. Não é assim. O sistema de justiça é um sistema que consagra o pensamento médio, como todo regime democrático que nós tanto gostamos de... não é? Então, nesse caso, aquilo que está sendo repetido precisa ter uma... Se tiver na hora, avisa. O cara vai falando. Ah, está ali. Ah, bom, então vamos lá. Ainda tem 9 horas, é verdade. Então, na história, é que do momento que eu tenho toda essa questão já decidida dessa maneira, eu reafirmo a jurisprudência e crio a tese daqueles julgamentos que já foram feitos durante 4 anos, 4 mil, 5 mil processos, da mesma coisa. Para acabar com essa guerra de modelos, pega aquele modelo que é desse tema aqui, que já está pronto e entrega. Não é assim. É preciso que eu tenha consciência disso. Isso resultará em quê? Uma vez adotado o tema, ele tem caráter qualificado e vinculante para os tribunais. De modo que as decisões dos tribunais regionais em consonância têm que ter autoridade. Não é uma instância de passagem. Precisam de autoridade. Olha, eu decido assim em consonância com o Supremo Tribunal Federal, em consonância com o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, essa decisão atacada para o recurso revista será denegado, como é feito na atualidade. Só que a denegação do recurso revista pelo presidente ou vice-presidente do tribunal tem força. Qual é a força? Olha, a decisão está em consonância
Por essa razão, denego o segmento. Não desafia mais o agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho. Desafia o agravo interno para o próprio tribunal dizer, olha, minha decisão está correta em consonância. A força do tribunal decidindo. E não mais aquilo, olha, tudo bem, pode decidir assim que eu vou chegar lá em cima, no Tribunal Superior, e lá eu fico entrando com embaixo de declaração a cada momento e consigo mais uns 4 ou 5 anos. Não subirá mais. E o tribunal se obriga a reafirmar a sua jurisprudência também. O tribunal se obriga a uniformizar a jurisprudência. E as decisões dele terão efeito de autoridade. Isso contribuirá para a diminuição de todo esse conteúdo. Agora, mas como isso? Não há uma ofensa ao devido? Absolutamente. Essa é o artigo 1030, parágrafo 2º do Código de Processo que nós utilizamos e está consagrado no regimento interno, de modo a impedir que haja o agravo de instrumento em recurso revista. Essa é a boa nova, porque de 340 mil processos, apenas menos de 10 mil é provido, de 340 mil processos. E com isso, o atraso, a demora na prestação jurisdicional encontra o óbice na busca por algo que não terá êxito. E com isso nós consagramos a nossa jurisprudência. Agora, se há divergência, se há controvérsia, se há polêmica sobre o tema, o processo é afetado. E uma vez afetado, não se reafirma, porque não há jurisprudência afirmada. Por isso não posso reafirmar. E não havendo a possibilidade de reafirmação, afeta-se e é distribuído para a cognição do IRRR. Agora, se não houver nenhuma divergência, não haverá razão para todo esse trajeto. Basta reafirmar com um só momento. Hoje, na atualidade, e pela atuação dos tribunais regionais, e o que me motivou muito foi a recepção pelos tribunais regionais no sentido de adotar o sistema. De adotar e cumprir aquilo que está no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. E já atuando nos agravos internos. Há tribunais até que criaram uma seção especializada para julgar os agravos regimentais, os ARs, ao invés de AIRR. E com isso, nós temos uma mudança de paradigma, nós temos uma efetivação da jurisprudência, nós temos uma coerência de julgamento, nós temos algo chamado estabilidade. E, acima de tudo isso, previsibilidade das decisões. E isso, naturalmente, atinge a todos aqueles que necessitam da orientação de como agir. Qual é a regra objetiva e como se consagra essa regra objetiva, para que eu possa ter consciência para poder investir e saber que não haverá nenhum contratempo ou nenhuma intranquilidade com relação à adoção, porque estou adotando aquilo que os tribunais entendem que é a interpretação da norma no caso concreto. E com isso não haverá surpresa. Porque o que mais, vamos dizer assim, consome é o aumento do passivo. De repente, o empreendedor tem um passivo aumentado
em importes insuportáveis. Outra vez, não é, aquele que pretende a reparação do conflito tem decisões divergentes naquele tema, que ora eu ganho, ora eu perco. Então é necessário que haja essa uniformização para que a gente possa consagrar por inteiro uma efetividade da jurisdição, uma promoção de uma decisão que seja, de fato, uma decisão que importe na quebra dessa intranquilidade e, com isso, consagrar uma maior efetividade na prestação judicional. Não é possível nós convivermos mais nesse país, em todos os ramos do Poder Judiciário, não é só a Justiça do Trabalho, mas conviver nesse país com 85 milhões de processos pendentes de solução. Alguma coisa está errada que precisa ser modificada. E não é com o aumento dos julgamentos que vamos conseguir dar conta. E os tribunais superiores não são nem podem ser corte de revisão das decisões anteriores. Essa encerra no segundo grau. Quem revisa a decisão são os tribunais regionais. O Tribunal Superior tem uma competência constitucional uniformizadora, apenas e tão somente. Então não revisa. E até hoje, os tribunais superiores estavam sendo atuando como corte vértice, não como corte precedente. E a corte vértice no sentido corte de cassação. O Tribunal Superior não pode ser corte de cassação. É corte uniformizadora. E isso dá autoridade e efetividade. E com isso, nós teremos, no futuro próximo, porque a regra adotada não tem mais como haver retorno, é preciso que haja continuidade cada vez maior. E uma vez adotada, a sensibilidade demonstra, e a estatística já vem demonstrando, da diminuição da própria distribuição. Porque os processos consagram a autoridade da decisão judicional. E com isso aperfeiçoa-se as teses para que elas possam ter exatamente alcance de conhecimento por todos. É um modelo, é uma quebra de paradigma. E a quebra de paradigma, como disse Thomas Kuhn, é algo que custa a ingressar no inconsciente coletivo. E muitas vezes nós não temos a disponibilidade suficiente para abrir e entender essa transformação e a importância dessa transformação no cenário nacional. Tenho certeza que nós vamos ter, na adoção da cultura de precedentes, na adoção dos temas que tornam-se não persuasivos, mas obrigatórios, porque hoje nós discutimos também súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, não é, ministro Dezena, quantas súmulas não é, vêm sendo discutidas no Tribunal Superior do Trabalho depois de 20 anos, 30 anos de adoção, e elas têm uma força persuasiva. De que adianta? Não é? Outro dia peguei, recentemente, uma decisão de um tribunal dizendo o seguinte: eu não aplico a súmula, o acórdão, eu não aplico a súmula 374 do TST. Eu falei, pô, legal, não. A súmula 374 do TST é de 1996. Todo mundo aplicando, mas o bonitão lá diz, não aplico. Não é? Então, e aí? O que cria? Não é? Cria uma intranquilidade e desafia uma esperança. Quer dizer, primeiro lança uma esperança inútil, porque desafia um recurso que chega no Tribunal Superior e ele é decidido
sabe, sem um exame mais profundo. É por isso que é preciso que nós tenhamos, porque o mundo mudou, todas essas relações mudaram. Nós estamos no século XXI. Aquela história do século XIX não pode permitir que ela volte, ou que permaneça no século XXI, porque a atuação do Poder Judiciário nos moldes do século XIX não deu certo. Provocou uma grande mudança de comportamento e, naturalmente, uma demora irrazoável. Os mecanismos que vieram foi exatamente para acabar, tirar esse sistema. Então é preciso que nós tenhamos a consciência de que, ao uniformizar a jurisprudência, nós vamos nos dedicar ao estudo profundo dos casos que chegam. E não fazer triagem para devolver processos que não poderiam estar lá, não deveriam estar, não é que não poderiam estar, não deveriam estar. E adotar o sistema. Olha, quando não julgar segundo o precedente que tem força qualificada, devolve para o Tribunal Regional para que exerça o juízo de retratação. E com isso nós teremos, com certeza, em pouco tempo, uma mudança do comportamento da jurisdição brasileira. Tenho certeza que não haverá esse acúmulo desenfreado que hoje o Poder Judiciário brasileiro como um todo suporta. Não dá mais para conviver com 85 milhões de processos em andamento no Brasil. Então, eu espero que a adoção do precedente seja uma constante na vida de cada um para entender todo esse mecanismo e ver aquilo que é de bom nesse processo que nós estamos envolvidos. Então, a todos eu desejo uma felicidade muito grande na continuidade da sua ação jurisdicional, já que depois de 44 anos de magistratura, eu daqui a pouco estou saindo de cena. Muito obrigado. Depois dessa brilhante palestra, né, e levando em consideração que depois o doutor Aloysio fala, acho que ninguém tem mais nada a dizer, né? Eu só queria fazer uma pequena observação que não é exatamente um acréscimo, mas é que me ajuda, inclusive, a consolidar as ideias e alimentar as minhas esperanças. Todo mundo sabe que a Justiça do Trabalho foi instalada em 1941, ainda na vigência da Carta de 37, que nem havia previsto esse órgão judiciário. Nessa altura nem havia CLT ainda. Portanto, ela tem 84 anos, né? E todos os movimentos que se observa historicamente realizados no sentido de definir um padrão jurisprudencial, desde os antigos pré-julgados, na verdade revelam uma cultura de resistência, né, calcada na ideia da primazia do entendimento unipessoal do magistrado. Eu, particularmente, sempre achei isso uma péssima ideia, né? Por quê? Porque a justiça de qualidade ela tem que ser necessariamente democrática e, para isso, ela tem que ser uniforme e previsível. Vamos esperar, então, que esse sistema de precedentes agora corrija, digamos assim, esse hábito, né, esse vício, e coloque diante de nós, né, essa tão esperada solução uniforme e célere, para que a gente possa sair desse padrão monumental, desses números fantásticos de acúmulo processual, que muitas vezes até só servem de argumentos nefastos para atingir o direito ao trabalho, o processo de trabalho, por aqueles que não o, digamos assim, não o estimam como deveriam, né? Ministro, agradeço imensamente as suas palavras, a sua presença, o sacrifício, o seu esforço pessoal para estar aqui, né, deixando de lado as inúmeras atribuições que Vossa Excelência tem. E, dito isso, passo a palavra à nossa presidente. Muito obrigado mesmo. Neste momento, anunciamos o encerramento do nosso 25º Congresso por Sua Excelência, a Presidente do TRT da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann. Senhor Ministro-Presidente, Aloysio Correia da Veiga, Senhora Ministra Kátia Arruda, Senhor Ministro Dezena da Silva, Senhor Diretor da Escola, meu caríssimo amigo Lobo,
Senhoras e senhores, chegamos ao fim de um ciclo que ficará na história. Celebramos nestes 2 dias de intensos debates os 25 anos de um congresso, Jubileu de Prata, que nasceu em tempos desafiadores e que desde então vem se consolidando como espaço de escuta qualificada, intercâmbio de ideias e compromisso, ministro, com a Justiça do Trabalho. Não posso deixar de destacar aqui que nós fomos o primeiro Tribunal Regional do Trabalho que já fizemos alguns temas de reafirmação de jurisprudência e agora, na semana que vem, na semana de precedentes, teremos a nossa sessão em que, mais uma vez, vamos também fazer a reafirmação de mais vários temas. Que edição memorável! Esse encontro nos permitiu revisitar o passado, refletir com profundidade sobre o presente e projetar o futuro com responsabilidade. Nada disso seria possível sem o trabalho dedicado de muitas mãos. E agradeço aqui à Escola Judicial da 15ª Região, parceira institucional e intelectual desta jornada. Aos membros da comissão organizadora, pela dedicação e compromisso acadêmico. A Coordenadoria de Comunicação Social, na pessoa do incansável Roberto Babini, cuja sensibilidade e competência deram, uma vez mais, vida e voz a este encontro. Estendemos também o nosso reconhecimento a todos os patrocinadores que apoiaram esta iniciativa. Nos despedimos do Jubileu de Prata com os olhos voltados para o novo marco, os 40 anos do Tribunal Regional do Trabalho, que será celebrado em 2026. Uma história marcada pela coerência institucional, pelo diálogo com a sociedade e pela coragem de inovar. Vanguardista desde a sua criação, o TRT 15 se prepara para um novo salto de estrutura e eficiência. A recente criação de 15 novos cargos de desembargadores, sem aumento de despesas, fruto de uma proposta inovadora aprovada pelos órgãos superiores do Judiciário, pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. Hoje reafirmamos nossa disposição de crescer com responsabilidade e de melhor servir a população. Mais do que crescer, buscamos qualificar. É nesse espírito iniciativas como Especializa e Equaliza e o Simetria vem transformando a nossa gestão. Modelos que valorizam a especialização, equilibram a distribuição da força de trabalho e promove celeridade com inteligência. Avançamos também com o uso estratégico da tecnologia e com uma visão sistêmica da justiça como serviço público essencial. Reinventar-se, como disse, sem perder a essência. Modernizar-se sem romper com fundamentos. É isso que tem feito do TRT 15 um tribunal que honra o passado, enfrenta com maturidade os dilemas do presente e se compromete com o futuro. Nosso muito obrigado a todos que participaram deste congresso, palestrantes, debatedores e congressistas. Que o conhecimento aqui partilhado encontre eco na prática cotidiana, guiando decisões, orientando condutas e reafirmando o compromisso com a dignidade do trabalho. Espero reencontrá-los no Congresso de 2026. Até lá, que permaneça acesa a chama que nos trouxe até aqui. A certeza que o direito do trabalho, mais do que um ramo jurídico, é indispensável instrumento de civilização. E não poderia deixar de encerrar, não poderia
encerrar este congresso sem registrar, em nome do TRT 15, nossa homenagem ao ministro Aloysio Correia da Veiga, que nos brindou com a conferência de encerramento e, no próximo mês, concluirá sua jornada profissional de mais de 43 anos de dedicação ímpar à nossa querida Justiça do Trabalho. Magistrado de notável saber jurídico e espírito conciliador, ministro Aloysio construiu uma trajetória marcada pela seriedade, ética, espírito público, diálogo e compromisso inabalável com os princípios que alicerçam nossa justiça social. Ao longo de sua carreira, que o levou de juiz substituto do TRT da Primeira Região à presidência do TST e do CSJT, deixou marcas indeléveis na jurisprudência, na gestão judiciária, na formação de magistrados e no fortalecimento do sistema de precedentes. Sempre atento à pacificação social, conduziu mediações históricas e fortaleceu a cultura da solução consensual de conflitos. Não só hoje, mas por diversas vezes abrilhantou este congresso, compartilhando conosco, além do conhecimento, muita generosidade e inspiração. Hoje, ao reconhecer sua contribuição e legado, expressamos, ministro Aloysio, nossa gratidão e votos de que esta nova etapa seja tão plena e significativa quanto a sua brilhante jornada no serviço público. Muito obrigada, ministro Aloysio. Muito obrigada a todas e a todos. Declaro encerrado o 25º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região.